Olá, eu sou a Beatriz e esse é o episódio 13 da série Coletivos em Movimentos. O que une educadores e educadoras em coletivos? Por que assim os denominamos? Quais as suas principais motivações? Hoje trazemos um bate-papo com algumas representantes do coletivo Parque da Resistência, que nos contam aspectos de sua história e organização do coletivo Parque da Resistência. Destacam que a organização nasce em um grupo de WhatsApp constituído por professoras e gestoras recém-saídas da equipe do governo do município de São Paulo, com o intuito de discutir a escola, as práticas, o cotidiano e as diferentes realidades encontradas nas diferentes regiões de São Paulo. Mobilizadas por um desconforto político e uma preocupação em garantir a qualidade da educação das crianças pequenas na rede municipal de ensino, deram corpo ao que, acreditam, seja um veículo de mobilização e transformação, o movimento Espalha Criadouros. Movimento que pretende ser espaço profícuo para ser criadouros de estudos da infância, de criancistas e de criançólogos, e que se espalhe por toda a rede municipal. Um convite a pensarmos sobre nossos contextos, nossas histórias e o tanto que ainda há por fazer. Então, Vivi, vamos falar um pouquinho do Parque da Resistência para os ouvintes do podcast Em Movimentos? Conta pra gente como é que surgiu o parque, que história é essa, o que significa Espalha Criadouros? Certo. A gente começou com... O parque começou num grupo de WhatsApp. Nós éramos um grupo de professoras da mesma região que estavam trabalhando no ano anterior no governo do professor Haddad. Então a gente criou um grupo de WhatsApp chamado de Diferentonas, porque a gente queria, primeiramente, discutir o que estava acontecendo no chão da escola. Agora que a gente tinha voltado, voltado à escola, e a gente percebeu que muito do que a gente tinha aprendido nesse tempo que a gente estava na gestão, a gente tinha percebido que muito do que a gente tinha aprendido, muito das teorias que a gente tinha criado, elas estavam sendo muito difíceis de serem realizadas na escola. Então, a gente criou esse grupo inicialmente para poder se lamentar do que a gente não conseguia fazer. Então, no decorrer do tempo, a gente foi chamando, cada um foi percebendo que nós não estávamos sozinhas, e a gente foi trazendo professores e os profissionais da educação de diferentes regiões de São Paulo para poder compor esse grupo. Então a gente começou a perceber que era importante as discussões que a gente estava levantando, ampliar para o restante da rede. Mas por que da onde que veio esse nome Espalha Criadouros, Vivi? Então, quando eu voltei para a sala de aula, eu levei muito dos recursos, dos materiais que a gente usava lá na gestão para fazer a formação para a escola. E compus com esses materiais alguns espaços, e eles foram um pouco mal recebidos. Eu não sei se essa expressão é essa, mas criou um pouco de estranhamento. Então... Mas esse estranhamento tinha umas falas de que eram materiais que ia criar rato dentro da escola. Exatamente. Que ia ficar espalhando criadouro de rato, não era isso? Exatamente. Então a gente... esse estranhamento era de todo mundo, da parte de limpeza, dos professores que dividiam as turmas, e principalmente da gestão, dos diretores, das coordenadoras. Então, eu fui convidada a me desfazer de parte desses materiais, porque, segundo esses adultos, eles estavam juntando ratos, né? Materiais que estavam criando ratos, eram criadouros de ratos. Então, quando a gente falou assim, deste grupo, falou assim, vamos espalhar o que a gente está plantando, surgiu uma brincadeira, uma ideia, vamos chamar esse grupo de... Nossa, Renata, até esqueci o nome. Como que é o nome que a gente tinha? Espanta Criadouros. Então, a Renata Dias, uma criancista muito importante da rede, disse, não, vamos espalhar
esses saberes, esses conhecimentos, e vamos chamar esses grupos de espalha criadores. Pois é, Vivi, olha que interessante o que você está contando, né? Porque havia um desconforto de todas nós, né? A gente tem que lembrar que nós estávamos no ano de 2017. Nós vínhamos de uma efervescência política importante do governo Fernando Haddad, junto com a Sônia Larrubia. Nós tínhamos feito parte de vários documentos, né, Vivi? Como os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, como esses das tecnologias que você está falando, é um documento, né, que fala das tecnologias para a infância, e tantos outros documentos importantes, né, Vivi, que nós fizemos parte da construção desses movimentos, não só da construção, como da mobilização da rede, da escuta dos professores. Muitas de nós fizemos parte da escuta, dos processos de escuta dos professores dentro das DREs. E aí, 2017 foi um ano muito tenso politicamente para todos nós, porque nós voltamos para nossas escolas. E aí o terreno político que se estabeleceu era um terreno político muito complicado. E quando a gente quis se reunir, o nosso primeiro encontro foi dia 29 de abril de 2017, foi na EMEI Gabriel Prestes, que ainda preserva no seu letreiro o nome de Parque Infantil Gabriel Prestes, e eu me lembro de ter dito, mas nós podíamos nos chamar de Parque da Resistência. Parque porque vem do legado de Mário de Andrade, que Mário de Andrade ajudou a legitimar os parques infantis na cidade de São Paulo, que hoje são as EMEIs. E resistência por conta da resistência das mulheres que na década de 70 ajudaram a legitimar as creches como política pública para a primeira infância. Então, o Parque da Resistência significa para nós a junção da primeira infância com a questão dessa infância um pouco maiorzinha, né? Que são as crianças de 4 a 6 anos. E por isso que a gente batizou com esse nome. Então, Vivi, eu queria que você falasse um pouquinho aí quem é esse coletivo do Parque da Resistência hoje, né? Porque nós estamos falando de 2017, mas nós já estamos em 2020, então já passou 3 anos. Quem é esse coletivo hoje? O que ele defende? Ele construiu um manifesto? E quais os rumos que esse parque vai tomar? Fala pra gente, Vivi. Oná, eu acho que eu queria compor na sua fala que a palavra resistência também foi gerada foi escolhida, né, por conta das perdas que a gente viveu nas reflexões, inclusive nesses documentos que eles foram produzidos por nós, enfim, por outros profissionais importantes, as perdas que a gestão seguinte, na sua ideologia, propôs, né? Com certeza, Vivi. Mas, respondendo a sua pergunta, o parque, ele é composto por professores, coordenadores, supervisores, professores e outros profissionais aposentados, e a ideia é que a gente possa ter um veículo de transformação, de formação, de resistência diante dessas perdas, e a maneira que a gente encontrou esse ano 2020 para poder atingir outras pessoas foram a partir das lives, que a gente teve a oportunidade de ter a nossa primeira live com a professora Sônia Larrubia, também com as professoras Ana Lúcia Goulart de Faria e Roberta de Paula. E a outra maneira que a gente também encontrou para poder espalhar esses criadores foi diante de um manifesto que a gente está encontrando uma maneira, né, Ná, de poder deixar ele público. Mas é isso que a gente quer. Na verdade, a gente construiu um vídeo manifesto, né? O manifesto é assim, né, Vivi? A gente tá em plena construção sempre, né? Porque nós também, nós somos humanos, nós somos seres inacabados, como diria o professor Paulo Freire. Então, um manifesto também a gente vai lapidando as nossas concepções. Nós não somos as diferentonas porque sabemos tudo, né? Nós não somos do Parque da Resistência porque sabemos tudo. Nós somos seres inacabados e estamos em construção. Então, esse manifesto, ele teve essa primeira versão que
foi num vídeo manifesto e agora, com a ajuda, inclusive, da professora Ana Lúcia Goulart, a gente está lapidando ele, melhorando esse manifesto. Exato. Eu acho que daqui para frente, né, o parque e o Espalha Criadores, eles querem, de fato, encontrar maneiras de que a rede, enfim, e todas as pessoas que têm algum tipo de contato, os responsáveis pelas crianças, enfim, a ideia é que a gente possa sugerir que todos os espaços ocupados por bebês e crianças sejam como quintais, né? A gente vai encontrar uma maneira de dialogar e de resistir, né, em nome dessas infâncias. É isso aí, então, Vivi, um abraço a todos os ouvintes do podcast Em Movimentos e um enorme beijo para você, Vivi. Saudades, Ná. Beijo, tchau.